Na aula de hoje, vamos fechar o conceito de velocidade relativa. Eu vou fazer as últimas questões do módulo com vocês, nas páginas 30 e 31, e aí a gente fecha a velocidade relativa, mas é um conceito muito importante, a gente pode usar a qualquer momento. Tudo bem? Então, bora para a aula! Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Todo mundo bem? Todo mundo junto? Transmimento de pensação? Beleza! Então vamos para a nossa aulinha final de hoje. E aí o que você precisa lembrar? Pô, tudo que a gente já viu, você não pode esquecer, né? Velocidade, ΔS por ΔT, distância por tempo, fluxo. A velocidade é um fluxo de espaço, você não pode esquecer disso. E aí todos os nossos conceitos que viemos trazendo desde o começo do ano, né? Aquela equação que a gente sabe até agora, do sorvete. E aí aprendemos mais uma novidade, velocidade relativa, tempo de encontro é igual à distância inicial sobre a velocidade relativa. Beleza? É basicamente isso que eu vou usar na aula de hoje. E aí, vamos para a nossa aula, fechar velocidade relativa. Bora fazer os exercícios? Vou começar pela questão 10. Acompanhe a leitura. Como sempre, vamos grifar aquilo que é mais importante para nós. Olha só. Em um dado trecho reto e plano de uma rodovia, estão se movendo os carros A, B, C e D, com velocidades e posições indicadas na figura. Olha só a figura, uma rodovia, e aí três carros, os carros de baixo indo para lá, para a direita, e o carro de cima indo para a esquerda, né? Muito interessante, velocidade 70, 60, 50 e 80 para o carro B, né? Percebam então A, B, C e D. Tranquilo? Entenderam a figura dele? Então, com base nessas informações, analise as posições a seguir e assinale a correta. O que ele quer é a correta, beleza? Então, vamos pensar sobre cada uma dessas situações, resolver item por item, mesmo que a gente já ache a correta, tá? Então, ó, primeira questão, item A. Ele fala para nós, para o motorista A, observador em A, então para ele a referência aqui é o objeto A, tudo bem? O carro B, ó, então agora vai ser A com B, então vamos anotar isso, vai ser A e B, a relação que ele quer. Está se aproximando com uma velocidade de 20 km por hora. Olha só, vamos calcular então a velocidade relativa aqui direto. O carro A e o carro B, eles estão indo na mesma direção, em mesmo sentido? Não, eles estão na mesma direção, porém, sentidos contrários. Olha só, o carro A vai para lá, o carro B vai para lá. Então, vocês lembram como é que era a velocidade relativa quando estão sentidos contrários? Era VA mais VB. Então, a velocidade relativa nesse item vai ser igual a 150 km por hora. Isso está errado, né? Vamos lá, item B agora. Vamos fazer mais rapidinho aqui que a gente consegue fazer. Ó, para o motorista em B, então o observador em B, o carro C está se afastando com uma velocidade de 10 km por hora. Então, agora temos B e C. Olha só na figura, o B vai em um sentido e o C vai num outro sentido. Então a velocidade relativa aqui também é uma soma. Então a velocidade relativa aqui vai ser 80 mais 60, que é 140 km por hora. Essa é a velocidade relativa, tá? Vamos agora para o item C. Resolvendo aqui o item C. Para o observador em D, o carro C está se afastando com uma velocidade de 110 km por hora. Então agora temos D em relação ao carro C. E aí, ó, carro D em relação ao carro C. Então, vai ser uma velocidade de subtração, né? Eles estão indo no mesmo sentido. Então, a velocidade relativa vai ser igual à velocidade do D menos a velocidade do C. Eu quis fazer um pouco mais devagar essa aqui com vocês, para vocês entenderem isso aqui. Velocidade do D, olha lá, é 50 menos a velocidade do C, que é 60. Então, a velocidade relativa, nesse caso aqui, é de menos 10 km por hora. O que isso quer dizer? Quer dizer que o carro C realmente está se afastando do carro D com uma velocidade de 10 e não de 110, né? Perceberam aqui o que aconteceu? Vamos agora para o item D, então. Olha só que legal o item D. Para o motorista em A, o observador em A, o carro D está se afastando com uma velocidade de 20 km por hora. Olha só, mesmo sentido, então vai ser uma subtração. Vai ser 70 menos 50, então a velocidade relativa aqui é igual a 20 km por hora. Então essa é a correta, né? Porque o carro A está indo na direção do carro D, aproximando-se com uma velocidade de 20 km por hora, mas vamos resolver o item E também para a gente fechar essa questão. Olha só o item E. Para o motorista C, observador em C, o carro A está se aproximando com uma velocidade de 130, então aqui temos o carro C e o carro A. Então olha só, a velocidade do C menos a velocidade do carro do A vai dar menos 10, entenderam? Então, 60 menos 70. Então, aqui você tem uma velocidade relativa igual a menos 10 km
por hora. Tudo bem? Tranquilo, gente? Próxima questão, acompanhem comigo. Vamos fazer a questão número 7 agora, beleza? Como sempre, vamos anotar as partes mais importantes e depois resolver a questão. Olha só, em uma estrada estão trafegando dois veículos, um carro, olha o carro A de 3 metros de comprimento e o caminhão de 15 metros de comprimento. As velocidades de A e B são, percebam que então A é o carro e B o caminhão. E aí ele falou para nós aqui, 72 km por hora e 36 km por hora. Eles estão se deslocando no mesmo sentido, já falou para a gente, então a velocidade relativa vai ser uma subtração. Em um certo instante, indicado na figura, o carro A começa a ultrapassar o caminhão B, enquanto ultrapassa completamente o caminhão B, o carro A percorre que distância em metros? Essa questão vai ser muito importante para nós, tá? Vamos anotar aqui as partes mais importantes? Então, vamos aqui comigo. Velocidade do A, velocidade do carro, é igual a 72 km por hora. O que você tem que fazer com isso? Transformar para metro por segundo, divide por 3,6. Essa velocidade do A vai ser igual a 20 metros por segundo, beleza? Agora, para o carro B, a velocidade do carro B é igual a 36 km por hora. O que você tem que fazer? Transformar, divide novamente por 3,6, velocidade do caminhão vai ser igual a 10 metros por segundo. Já vamos calcular aqui a velocidade relativa? A velocidade relativa vai ser 20 menos 10, né? O carro menos a velocidade do caminhão, então temos uma velocidade relativa de 10 metros por segundo. Vamos destacar isso aqui, tá? E aí, o que a gente sabe até agora? Olha só, vamos anotar mais uma coisa aqui que vai ser muito importante para nós. Qual é o tamanho do carro? O carro tem um tamanho de 3 metros, certo? Vamos anotar isso. O tamanho do carro vale 3 metros. Qual que é o tamanho do caminhão? O tamanho do caminhão vai ser 15 metros, ele falou para nós, né? Então, temos aqui o caminhão com 15 metros. Agora, fala uma outra coisa para mim. Qual vai ser a distância inicial entre esses dois caras? Olha só, a distância inicial vai ser tudo isso aqui. Vocês entendem o que eu estou fazendo? Eu estou somando as duas distâncias. Então, aqui já sabemos quanto vale a distância inicial. Olha que legal. Distância inicial igual a 3 mais 15, 18 metros. Pegaram a ideia, gente? Olha o que nós já encontramos. Encontramos a velocidade relativa e encontramos a distância inicial. Agora, para a gente calcular o tempo de encontro, vai ficar um pouco mais fácil. Vamos calcular isso, o tempo de encontro? Vocês lembram da expressão? Tempo de encontro é igual a distância inicial dividido pela velocidade relativa. Então, nesse caso aqui, tempo de encontro é igual à distância inicial, que é 18, dividido por 10, né, que é a nossa velocidade relativa. E aí a gente acha um tempo de encontro igual a 1,8 segundos. Essa resposta está em segundos, tudo bem? Acabou? Não acabou, né? Não foi isso que ele perguntou pra gente. A gente achou o tempo de encontro, o tempo que demora para o carro passar o caminhão, né? Ultrapassar o caminhão. Só que aí, o que ele perguntou para nós mesmo? A distância em metros que o carro percorre. Então, agora, do que nós estamos falando? Estamos falando do carro. O que interessa aqui é em relação ao carro. Tá claro isso? Como é que eu calculo a distância que o carro realmente andou? Vai ser a distância igual à velocidade real do carro, então vai ser o VA, vezes o tempo de encontro, que foi o tempo que ele demorou para se locomover. Tudo bem? Então, essa distância real vai ser igual à velocidade do A. Percebam que a velocidade aqui é 20, vezes o nosso tempo de encontro, que é 1,8. E aí, essa distância vai ser uma distância de 36 metros. Tranquilo isso, gente? Que legal. Vocês percebem alguma lógica nisso? Percebem alguma lógica nisso? Percebam que a velocidade do carro é o dobro da velocidade do caminhão. Sendo assim, a distância tem que ser o dobro da distância inicial. Pegou? As proporções, elas existem em todas as partes. Vamos ficar atento a isso. Mais uma questão para nós, fecharmos a nossa aula. Vamos junto aí. Voltei agora para a questão número 6. Novamente, vamos ler as partes mais importantes, destacando elas e depois a gente resolve. Beleza? Então vamos junto aqui, Um homem correndo ultrapassa uma composição ferroviária. Então, é um trem, e esse trem tem 100 metros de comprimento, que se move vagarosamente no mesmo sentido. Mesmo sentido. Eu sei que a velocidade relativa vai ser a subtração, né? E aí ele fala que a velocidade do homem é o dobro da velocidade do trem. Olha a pergunta. Em relação à Terra, qual
espaço percorrido pelo homem desde o instante em que alcança a composição até o instante em que ultrapassa. Então, o que ele quer saber? O espaço realmente percorrido pelo homem, assim como a questão anterior. Bora anotar isso aí? O que ele quer saber? A distância real que o cara se mexeu para ultrapassar o trem. Beleza? Pegou isso aí? Isso é o que ele quer saber. Aí, vamos pensar uma coisa aqui, ó. Velocidade do homem. Quanto é a velocidade do homem? Ele não falou. Ele só falou que é o dobro da velocidade do trem. Então, para mim, a velocidade do homem vai ser 2v e a velocidade do trem vai ser igual a v apenas. Tudo bem? Ó, vamos entender essa situação um pouco melhor. Eu tenho aqui o nosso trem, ele vai sair com uma certa velocidade, e eu tenho aqui também o nosso homenzinho. Então percebam que o trem tem 100 metros, cara. O homem não precisa ter um tamanho desproporcional, né? Ele é um ponto material em relação ao trem, né? Que isso fique muito claro para todos nós. Agora, vamos analisar as velocidades. Qual que é a velocidade que o homem tem? Velocidade que nós chamamos de 2v, né? Qual que é a velocidade que o trem tem? É uma velocidade que nós chamamos de v, né? Vamos anotar isso aqui para a gente não deixar passar nada. A velocidade do homem, então, vai ser 2v. Então, esse aqui é o nosso homem. E esse aqui é o trem. E qual é a velocidade do trem? A velocidade do trem é v. Aí, ó, acho que já dá direto para a gente calcular alguma coisa aqui, né? Quanto vai ser a velocidade relativa desses dois caras aqui? A velocidade relativa vai ser igual a v. Tudo bem? Ó, da última questão eu lembro o tempo de encontro, hein? Você lembra também como é que a gente calcula o tempo de encontro? Rapidinho aqui, ó. Tempo de encontro, então, vai ser a distância inicial dividido pela velocidade relativa. Faltou eu colocar essa informação, né? Quanto é o tamanho do trem? Ou seja, qual é a distância inicial aqui? A distância inicial é o próprio tamanho do trem. E ele falou para nós no enunciado que o trem tem 100 metros. Dá para a gente calcular, então, o nosso tempo de encontro. Olha só, tempo de encontro vai ser igual à distância inicial, que são 100 metros, dividido pela velocidade relativa, que vale v. Não chegamos em muita coisa, mas achamos aqui, ó, que a velocidade vezes o tempo de encontro é igual a 100. Pô, vou guardar isso aqui, né? Parece ser importante. Qual que é a pergunta dele mesmo? Deixa eu ver aqui. Então, em relação à Terra, o espaço percorrido pelo homem é um espaço real, né? A distância real do homem, né? Desde o instante em que alcança a composição até o instante que ultrapassa. Bom, então ele quer saber em relação ao homem. Vamos fazer assim como na questão anterior, né? Em relação ao homem aqui. Então, o que a gente sabe aqui em relação ao homem? Eu quero calcular a distância do homem, então a distância vai ser a própria velocidade do homem vezes o tempo que ele demorou correndo aí? Então vamos calcular aqui, ó. Então a distância real dele vai ser a velocidade do homem, a velocidade real dele vale 2v vezes o tempo de encontro, que eu não sei quanto é. Bom, olha aí que beleza. Então o que apareceu aqui? Ó? Apareceu uma coisa muito importante para nós. Olha só, vocês perceberam aqui o que já apareceu para nós? Olha, o que é isso aqui? Velocidade vezes tempo de encontro. Olha só quanto vale. Vale 100. Perceberam que legal? Então, ó, vamos resolver aqui do lado. A distância real que esse homem percorreu vai ser igual a 2 vezes 100. Então, essa distância real que ele percorreu é 200 metros. E aí, perceberam mais alguma proporção nessa questão também? A velocidade do homem é o dobro da velocidade do trem. Qual que é o tamanho do trem? 100 metros. Qual que é a distância que o homem tem que se locomover para realmente ultrapassar? O dobro, 200. Assim como a questão passada. Pegaram? Gostaram da aula? Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo encontro vocês novamente nessas videoaulas. É uma pena, né? Eu detesto falar sobre isso, vou parar de falar sobre isso, não quero mais falar sobre isso. Tchau, vou embora.